A gente segue falando nesse assunto aí, né? Teto do ICMS valendo já para todos os estados. E é sobre isso que a gente conversa agora com o governador aqui de São Paulo, Rodrigo Garcia, que gentilmente parou a agenda para nos atender aqui no Novo Dia. Bem-vindo, governador. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Renan. É um prazer poder falar com a CNN nessa segunda-feira. Obrigada, governador. É um prazer recebê-lo aqui sempre também. Governador, a gente viu que São Paulo foi um dos primeiros estados a fazer realmente valer essa medida, né? A efetivar a redução do ICMS já há alguns dias. Como é que o senhor tem sentido isso? Os postos estão realmente baixando o preço na bomba? Nossa reportagem entrou aqui agora há pouco falando que no posto onde ele estava realmente viu, e alguns estados estão acionando o PROCON, né, para ajudar na fiscalização. Essa medida vai ser necessária aqui em São Paulo também? Existe alguma previsão para que isso seja aplicado? São Paulo foi o estado que puxou a fila na redução do ICMS da gasolina em todo o Brasil. Na segunda-feira passada, portanto há uma semana, eu anunciei a redução da gasolina do ICMS em São Paulo de 25% para 18%. A partir daí, Goiás e outros estados começaram a acompanhar, até como a reportagem que você colocou agora no ar, Minas Gerais, na última sexta-feira. Esse é um movimento, portanto, nacional, que tem como grande objetivo a redução do preço da gasolina na bomba de combustível. Aqui em São Paulo, o que nós estamos observando, como nós somos o primeiro estado, nós já tivemos a substituição da gasolina que estava armazenada nos postos de gasolina com o novo ICMS e, portanto, a redução está chegando na ponta da linha. Eu mesmo, Stephanie, no sábado, fui abastecer um carro em 2 postos de gasolina aqui em São Paulo e encontrei a gasolina a R$ 6,19, a gasolina comum. E conversando com o frentista, com o gerente do posto, eles me disseram que reduziram mais de 60 centavos já o preço na bomba. Portanto, é um movimento que está dando certo e está alcançando o seu objetivo. O que é importante a população saber? O Estado não pode obrigar os postos de combustível a reduzir esse preço. Nós podemos informar a população, fazer verificações, informar o preço, para que o melhor fiscal, que é o consumidor, possa pedir para o seu posto de combustível essa redução. Então, eu já oriento a população de São Paulo. Se você está acostumado a abastecer o seu carro ou a sua moto num posto de gasolina e não observou uma redução significativa nesses últimos dias, e aqui em São Paulo a conta é de no mínimo 48 centavos abaixo, e o combustível tem que estar na ponta da linha, você pergunte para o seu frentista, pergunte para o gerente do posto o que está acontecendo, porque o objetivo é que a gasolina reduza na bomba para todos os consumidores. Governador, Renan Fiuza falando com o senhor, muito obrigado pela participação e pela gentileza de estar conosco aqui na CNN. A pergunta que eu tenho para o senhor é com relação ao impacto estimado na arrecadação de São Paulo. Renan, o nosso impacto nesse segundo semestre, portanto de julho a dezembro, é de cerca de 4 bilhões e 400 milhões de reais. O que eu, como governador, estou fazendo para evitar uma redução de investimentos nas áreas importantes como educação, saúde e segurança pública. Eu estou utilizando as reservas do Estado, o superávit do ano passado no orçamento, para a gente cobrir essa perda de receita. O esforço que São Paulo está fazendo, Renan, é para que a gente evite a subida do custo de vida da população. A gente sabe que a inflação está corroendo o salário e a renda do brasileiro, e todo o esforço que o governo de São Paulo puder fazer para evitar o aumento do custo de vida, nós estamos fazendo, seja no combustível. Eu também anunciei no final de semana, Renan, redução do ICMS para o gás de cozinha, para o GLP. Nós estamos cobrando quase R$4 a menos no imposto do GLP também, para que a dona de casa possa ter um botijão de gás mais barato no momento de comprar, e também a redução de telecomunicações e energia. Tudo isso tem sim uma perda de arrecadação ao Estado, mas nesse ano de 2022 nós estamos cobrindo essa perda com as reservas fiscais que São Paulo tem, para que a gente evite diminuir ritmo de investimento, mas possa fazer essas medidas que os economistas chamam de anticíclicas, né, para retomar a economia, para diminuir custo de vida, para ajudar a população nesse momento tão desafiador que é o momento da inflação que nós estamos vivendo. Governador, a Basília Rodrigues, nossa analista lá de Brasília, também tem uma pergunta para fazer para o senhor, mas antes de passar, incluir ela aqui na conversa, a gente trouxe uma reportagem também ainda na semana passada, falando da preocupação dos investimentos com a educação. Só na USP, por exemplo, que é uma das principais universidades públicas do país, a redução de investimento chega a 1 bilhão por ano, e isso de acordo com dados do reitor. Quer dizer, a gente perde investimento em educação. De que maneira o Estado planeja recompor esse investimento, essa perda com o ICMS?
Primeiro, Stephanie, é importante a gente deixar claro que o Estado, as universidades, eles têm reservas de recursos graças à boa gestão fiscal do Estado. Então, todos têm que fazer um esforço nesse segundo semestre para a gente ajudar a nossa população. É natural que o que a gente espera com essas medidas é que a economia brasileira volte a girar, que a gente consiga ter com isso crescimento econômico, que a diminuição do custo de vida faz com que a população consuma mais, compra mais e, consequentemente, o Estado arrecade mais. Então, nós estamos buscando estimular um ciclo virtuoso na economia paulista para que essas perdas não se verifiquem ao final de todo esse processo. Então, é nisso que nós estamos apostando. Nós vamos ter um segundo semestre muito difícil na economia brasileira, portanto, os governos têm sim toda a obrigação de procurar tomar medidas para ajudar a população. Essas medidas, nós estamos observando que elas estão sendo tomadas em todo o mundo. Depois da pandemia, a inflação voltou, a quebra e a desorganização nas cadeias produtivas do mundo está fazendo com que nós tenhamos falta de produtos em vários setores, isso faz com que o preço aumente, ou seja, nós estamos ainda com uma economia se reorganizando depois da Covid-19. Então, portanto, os principais governos do mundo, economias liberais como a dos Estados Unidos, como a da Europa, estão tomando decisões como essa que nós estamos tomando aqui em São Paulo para ajudar nesse momento de retomada. Apostando, Stephanie, que nós vamos ter, a partir dessas medidas, um ciclo econômico virtuoso que possa gerar mais arrecadação para os estados e para os governos também. Governador, a gente vai chamar para essa nossa conversa a Basília Rodrigues, nossa analista, que chega já aqui para completar nosso time, para que possa fazer uma pergunta para o senhor. Basília. Oi, tudo bem, governador? Muito obrigada pela entrevista. A gente sabe aí que o debate é marcado por muitas narrativas também, né? Queda de braço dos senhores governadores com o governo federal aqui no que diz respeito ao preço dos combustíveis. Eu gostaria de saber o seguinte, essa redução no preço nas bombas de combustíveis puxada pela baixa do ICMS, né? Que ficou aí em 18% em vários dos estados, acaba confirmando a tese do presidente Jair Bolsonaro e do governo federal de que o ICMS é o grande vilão quanto à composição do preço dos combustíveis, ou é apenas parte do que pesa no bolso do consumidor? Qual a avaliação que o senhor tem? No momento em que São Paulo, a exemplo de outros estados, reduzem o ICMS e com isso baixam também o preço dos combustíveis, não está alimentando o discurso do governo federal de que o problema era o ICMS mesmo, ou não é bem assim? O grande vilão, Basília, do combustível, do preço, é o preço público da Petrobras. A vida toda a Petrobras é a grande responsável pelo preço do combustível no Brasil. Eu vou dar um exemplo prático para você. Aqui em São Paulo, desde novembro do ano passado, o governo congelou o valor cobrado no ICMS do óleo diesel. Na época, nós congelamos o valor em 64 centavos do ICMS do diesel em São Paulo. Nós cobramos 13,2% aqui no ICMS do diesel, é o mais baixo do Brasil, e, portanto, congelamos o valor fixo. Olha, independente do preço na bomba, o ICMS do diesel será 64 centavos. Quando nós tomamos essa decisão, o diesel custava, em novembro do ano passado, R$ 4,90. Hoje, se você for num posto de gasolina, o ICMS que o diesel cobra, que o Estado cobra do diesel, é os mesmos 64 centavos. E o diesel custa mais de R$ 7,00, portanto subiu 40% com o ICMS congelado. Então o vilão nunca foi o ICMS. É óbvio que quando você reduz parte de uma alíquota no imposto de qualquer produto, você tem um impacto sim no final do dia. Mas se você somar o ICMS de São Paulo, você vai ter mais ou menos 1,26, 1,27 reais por litro de gasolina e o litro custa quase 6,50. Então o vilão nunca foi o ICMS, o vilão é o preço público dado pela Petrobras e, na minha opinião, Basília, os lucros astronômicos que a Petrobras vem tendo nesses últimos tempos. Nós já tivemos reportagem em alguns grandes jornais do Brasil mostrando que, se você comparar a Petrobras com outras petrolíferas do mundo do mesmo tamanho, as margens de lucro da Petrobras são muito superiores à de outras companhias com as mesmas características. Então, eu, quando fui a Brasília pedir que a gente pudesse compensar a dívida pública com a receita que os estados deixarão de receber, ao mesmo tempo eu propus que o governo usasse os lucros da Petrobras para uma conta de estabilização e evitasse
que a Petrobras continuasse repassando os aumentos para o consumidor e diminuísse a sua margem de lucros. Então, o responsável número 1 pelo preço de combustível no Brasil é a Petrobras, a estatal brasileira. Perfeito. Governador, nós ouvimos Rodrigo Garcia, governador aqui de São Paulo, sobre a redução do ICMS para os combustíveis já valendo no estado. Obrigada pela sua presença, governador. Obrigado, mais governador. Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos.